Aí, agora sim, meus parabéns por ter baixado o Playbook de vendas e ter dado o primeiro passo para melhorar suas vendas. Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente como que você deve editar o Playbook de vendas. Vou dar um exemplo real para você modificá-lo e também um template para você começar do zero se você desejar, certo? Então eu vou compartilhar minha tela e se você gostar do Playbook, avalie, né, de uma maneira aí positiva o nosso Playbook nos nossos canais, no Hotmart, no YouTube, enfim, perfeito? Então vamos lá! O Playbook vai servir para qualquer empresa que tenha um contato com o cliente para fechar a venda, certo? Independentemente qual que é o seu negócio, qual que é o setor que você se encontra, se você tem uma reunião com um cliente, o Playbook vai servir para você, certo? Se você prospecta, se você precisa de um contato para a pessoa efetuar a compra, o Playbook vai servir 100% para você. E é muito importante que você adapte o Playbook para a sua realidade, certo? Neste Playbook eu vou explicar para você em duas etapas. A primeira, dando um exemplo real, onde você vai poder adaptar esse exemplo, e um outro você vai poder iniciar do zero, né, um template do zero para você. Então eu vou explicar para você aqui exatamente como que você deve usar o Playbook de vendas, perfeito? Então vamos lá. Nesse caso, o nosso Playbook de vendas ele tem um sumário aqui, detalhando exatamente qual etapa, né, qual tópico que a gente vai estar abordando, certo? Eu não vou explicar o sumário, obviamente, porque o nosso modelo aqui ele tem 25 páginas, certo? Não se assuste, o nosso template iniciou na empresa com 5 ou 6 páginas, por exemplo, e à medida que ele foi crescendo, a gente foi atualizando ele. Hoje ele tem mais de 30 páginas importantes e relevantes para acelerar nossa equipe de vendas ou nosso pré-vendedor, por exemplo, certo? Então a gente vai iniciar explicando o que é um playbook de vendas, né? Basicamente, o playbook de vendas é um documento com diversas informações do processo da venda de uma empresa. E o objetivo do playbook é fazer com que a performance da equipe melhore e que as vendas aconteçam de uma maneira correta. Ou seja, que a venda não falte uma informação para que ela dê sequência, por exemplo, certo? Então o playbook ele surgiu aí no mundo, nos Estados Unidos, né? Ele veio do futebol americano, certo? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como que o playbook, o que que ele é, como que ele surgiu, você pode ler essa introdução aqui, ok? Então agora a gente vai iniciar o nosso exemplo, né? Então um exemplo real da utilização, certo? Esse exemplo aqui, ele já foi testado, já foi validado, e ele já gerou mais de 5 milhões de reais em vendas, perfeito? Vendedores que estão iniciando, eles acabam performando muito mais rápido, em 2 meses eles já estão efetuando boas vendas, certo? Então no primeiro mês a gente coloca treinamento, muito treinamento para ele, e nós não podemos cobrar do vendedor, né, isso é muito importante, o vendedor não pode ser cobrado pelo que você não ensina a ele, né? E o playbook é as regras do jogo, né? Então você precisa dar as regras do jogo para que o vendedor siga essas regras, certo? Siga essas informações. E aí que vem o playbook, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, e muito importante, é que o vendedor deve estar claro para ele qual que é o processo de venda, né? Qual que é o processo da tua venda? Aqui quando eu falo processo, eu estou falando de um fluxo, tá? E é importante ter esse fluxo de uma maneira desenhada. Eu vou abrir aqui, né, para que você consiga visualizar qual que é o nosso fluxo. Se você não tiver um pré-vendas, não tem problema algum, tá? No nosso caso, o pré-vendas ele é responsável simplesmente por marcar reuniões. E vai fazer sentido quando você tem pré-vendas, quando você gera muitos leads, quando você tem muito contato, certo? Que é o nosso caso. Então, o pré-vendas, basicamente, ele vai agendar visitas vai agendar calls, vai agendar visitas, basicamente, para o vendedor, beleza? Então, eu vou abrir aqui esse processo de venda. Você pode utilizar uma ferramenta chamada Visage Modeler para desenhar esse fluxo, ou usar qualquer ferramenta que você considere interessante, ou até mesmo, se você quiser, você pode fazer em tópico. Eu gosto de utilizar um fluxo, porque eu vejo que é muito importante para o vendedor saber aonde que ele inicia e aonde que ele encerra a negociação, e quais os setores que ele se comunica, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir essa imagem aqui, do nosso processo de venda, certo? É claro, esse processo aqui ele foi adaptado um pouquinho para que ele fique genérico, né? Mas vamos aqui ao lado esquerdo, certo? Aqui ao lado esquerdo a gente tem o nosso time de vendas. Pode ser um vendedor, não tem problema nenhum. Ou se você já tem um time maior, sei lá, 10, 20, 30 pessoas, você pode dar o título que você desejar aqui para o fluxo, né? Para o processo, certo? Então o primeiro item aqui, né? O primeiro item é
Aqui a gente tem uma bolinha em verde, né? Então, o primeiro item, o vendas, a gente tem aqui o vendas e aqui embaixo temos o pré-vendas, né? Como eu falei, no nosso caso, nós temos pré-vendas. Muitas empresas não usam pré-vendas, certo? Então, fique à vontade. Você pode usar direto o teu vendedor para fazer os agendamentos e fazer as visitas, calls e depois a realização da venda, certo? Então, o primeiro ponto é, o vendedor aqui, o vendas, recebe o lead. A reunião aconteceu. Se a reunião não aconteceu, né, porque acontece realmente de às vezes você marcar um call, marcar um contato e o cliente simplesmente sumir, certo? No playbook eu vou explicar como que você vai evitar isso, né? Então o vendedor ele sempre precisa fazer algumas tarefas diárias. Eu vou explicar como que você vai minimizar isso também, beleza? Então são algumas dicas aí que você vai estar podendo aplicar no seu processo. Então a reunião aconteceu? Não, não aconteceu. O que vai acontecer? O pré-vendas vai voltar o lead para o pré-vendas, né? O vendedor vai dizer, ó, a reunião não aconteceu, o pré-vendas vai lá e vai tentar reagendar com o lead, novamente, certo? Se a venda aconteceu, né? Se a reunião aconteceu, perdão, se a venda aconteceu, o que acontece? O vendedor, obrigatoriamente, ele tem que enviar um orçamento. Então, nesse caso, né, nesse exemplo, se a venda acontecer, ele obrigatoriamente precisa enviar um orçamento. Não tem uma possibilidade de não enviar o orçamento, certo? Agora, a negociação vai avançar? Beleza, apresentou o orçamento. A negociação vai avançar? Não. Se não vai avançar, realiza follow para saber o quê? Para saber a data de quando que vai avançar, certo? E se não vai avançar, também pegar a data do não avanço e o porquê, né? E aí, em seguida, atualiza dados no CRM e agenda nova data de contato, se for o caso. Beleza? Ou até muitas vezes o cliente não tem a resposta na hora, então você vai fazendo vários contatos até que ele fale não, por exemplo, certo? Bom, agora a negociação vai avançar. Sim, se a negociação vai avançar, é importante coletar o quê? Os prazos e requisitos da negociação e envia gatilho de fechamento de venda se necessário. Então, para que uma venda avance, é preciso coletar os dados do cliente, por exemplo, é preciso cumprir os requisitos, certo? Para que essa venda avance, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre quais requisitos são esses, quais ações devem ser realizadas mais para frente no nosso playbook, certo? Em seguida, aqui tem um caso que é o seguinte, no nosso modelo, quem gera o contrato, né, é o setor jurídico, né? Então, nesse caso aqui, ó, o vendedor efetua a venda, então ele pode gerar o contrato ou solicita ao setor responsável. Então, vamos imaginar, se você tem um setor jurídico, você vai ligar aqui e vai falar para o vendedor que ele vai fazer um contato com o jurídico pedindo um contrato, ou se é ele mesmo que edita, certo? Mas no nosso caso aqui também é ele quem envia o contrato, então ele efetua a venda, ou ele produz o contrato, ou ele solicita e recebe o contrato, em seguida ele vai enviar o contrato, certo? Depois, ele vai confirmar o recebimento e coleta da data de assinatura. Então, depois que ele envia o contrato, ele vai falar com o cliente novamente e vai confirmar se o contrato chegou no e-mail dele e vai verificar qual que é a data que ele vai assinar, né, que o cliente vai assinar, certo? E aqui ele vai ficar realizando follow até que o cliente assine o contrato, devolva para ele e aí sim a venda vai ser realizada e vai repassar ao setor responsável de atendimento ao cliente, setor de produção, enfim, seja lá qual for o setor que você tem, o vendedor normalmente vai efetuar uma venda e vai passar para esse outro setor, certo? Se existir, obviamente. Ok? Então esse é o processo de venda e ele precisa ficar muito claro para o seu vendedor, né, como que funciona em quais as etapas. Então vamos lá agora. O playbook ele vai começar sempre com o seguinte item. O que jamais o vendedor pode fazer, tá? O que o vendedor não pode fazer. Se o vendedor fizer, ele vai ser desligado da empresa, tá? Isso nós somos muito claros aqui. E se o vendedor comete alguns desses erros aqui, ele pode receber um cartão amarelo, que é um feedback negativo, falando se ele vai, se por acaso ele repetiu o mesmo erro, ele vai basicamente, se ele repetir outra vez, ele pode ser desligado, ou até mesmo um desligamento direto, né? Então vamos supor, o que um vendedor jamais pode fazer, né? Prometer algo que não depende dele, né? Então ele não pode prometer algo que não dependa dele. Prometer algo que você não tenha certeza, o vendedor não pode fazer isso. Ofertar condições de pagamento fora do padrão de aceitação da empresa. Então o vendedor já tem que saber exatamente quais os padrões de parcelamento e deve conter isso no playbook, tá bom? Vender sem verificar o setor, o território do cliente. Por exemplo, tu precisa entregar um produto.
E você precisa saber qual que é o território que você precisa entregar, né? O endereço dele, enfim, certo? Lembrando que você pode adaptar isso aqui para o seu negócio, certo? Então, ó, não deixar claro o papel do cliente, da empresa e dos seus envolvidos e responsabilidades de cada um. Acontece, é muito comum, o vendedor fazer uma venda e ele não deixa claro qual que é o papel do cliente, qual que é o papel da empresa. E se isso não está claro, o cliente pode comprar esperando receber uma coisa, ele recebe outra, e aí você pode ter um problema futuro, certo? Então a ideia é sempre evitar isso também. Ó, não coletar a capacidade de investimento ou compra do cliente, né? Então o vendedor ele precisa saber quanto o cliente está disposto a pagar, né? Então ele precisa fazer algumas perguntas-chave, certo? Aprovar pedido desqualificado, ele não pode fazer isso. Não respeitar o limite de tantos dias após o envio da proposta para enviar gatilho de venda. Então aqui você pode colocar as regras, né? Vamos supor, o vendedor ele não pode já mandar a proposta com o gatilho de venda, né? Então não vai funcionar, vai dar problema. Tá? Ao enviar a proposta, não cuidar com datas de pagamento, data de assinatura do contrato. Então isso aqui tudo ele jamais pode deixar de fazer, né? Nunca oferecer parcelamento sem necessidade e sem antes coletar a capacidade do valor de entrada. Em caso de parcelamentos, perguntar como a pessoa se vê pagando o restante e em quantas parcelas, certo? Se você quer capturar uma entrada e ainda não sabe o número de parcelas que o cliente pode pagar, você tem que informar o vendedor como que ele vai coletar isso, certo? Um outro item, jamais ser desrespeitoso ou xingar clientes, né? Por pior que seja, isso jamais pode acontecer, certo? E aqui você vai colocar, no próximo tópico, a gente vai falar sobre pontos-chave, certo? Então aqui vai a descrição do que não pode faltar e que é chave para que uma venda seja realizada, certo? Ponto-chave, o vendedor deve entregar sempre mais do que o combinado. O vendedor sempre deve manter o playbook de vendas atualizado, com melhorias em constante evolução. Ou seja, o vendedor verificou uma possibilidade de melhoria, ele vem aqui e alimenta, certo? Então, todos os vendedores eles têm que encaminhar para uma pessoa responsável alimentar o playbook, ou se é um caso de um vendedor único na sua empresa, você pode deixar ele à vontade para ele atualizar. Mas você tem que ter um time que vai evoluindo ao mesmo tempo, certo? Então, se você tem 10 modelos de playbook diferente, né, você não vai prejudicar o seu time. Então, se você tiver mais pessoas, tu precisa ter um playbook onde todos vão encaminhar para uma pessoa e essa pessoa é responsável por manter o playbook sempre atualizado e todo mundo só vai poder visualizar o playbook e não editar, certo? Então, se tu tem um time maior, é importante que você faça isso, ok? Então, pontos chaves aí, exemplo forte, fecha a venda, né? Se tu dá um exemplo, uma evidência forte, você vai fechar a venda. O vendedor ele tem que prestar atenção nos detalhes. O vendedor não pode falar coisas desnecessárias, né? Vamos supor, a pessoa quer uma coisa e tu está falando de outra. Cara, isso é desnecessário. Você não pode evidenciar pontos negativos que não existem na negociação. Isso pode gerar uma insegurança na pessoa. Então, o vendedor ele tem que pensar sempre como que ele vai sair do ponto A ao ponto B, onde o ponto A é o início, né, o primeiro contato, e o ponto B é o fechamento da venda. E ele é responsável por alimentar com todas as informações para que chegue-se no ponto B com todas as informações necessárias para efetuar a venda de uma maneira ágil, fluida, certo? O playbook aqui, você vai perceber muito que ele não é um playbook robotizado, certo? Então, não tem muito script, tem scripts, mas não tem um script exatamente de como que a pessoa vai falar na primeira reunião, mas sim o que ela precisa coletar na primeira reunião. Ela precisa sair da primeira reunião com alguns itens, certo? E depois a gente vai falar sobre isso, tá? A data do próximo contato e interação sempre deve partir do vendedor, ou seja, o vendedor não sabe quando vai ser o próximo call, o vendedor não sabe quando que o cliente vai fechar. O vendedor tem que saber isso e ele tem que fazer as perguntas que vão coletar esses itens aqui que são importantes para a venda. Então, o vendedor ele precisa saber qual que é a data da próxima reunião, se vai acontecer ou se não vai, até que ocorra a perca, por exemplo, do cliente, se for o caso. Certo? Informações sobre as características do que está sendo vendido e suas limitações, né? Precisa deixar claro o que está sendo vendido, o que o cliente está comprando. Sempre deixar claro o que o cliente está comprando e se está alinhado com a expectativa do mesmo, né? Eu já falei sobre esse item. Coletar requisitos para avançar a venda, como data do contrato, forma de pagamento, dados da empresa para geração de contrato. Clientes que desejam comprar mais de um produto, serviço ou plano têm vantagem XYZ, ou seja, se o cliente comprou mais de um produto, ele tem um desconto extra, tem uma forma de pagamento diferenciada, certo? E aqui são rotinas do sucesso. Nesse item aqui, é importantíssimo destacar quais as rotinas que repetem-se todos os dias,
diariamente o que o vendedor precisa fazer. Ele tem obrigatoriedade de seguir essas rotinas, certo? Então, na primeira hora do dia, o que ele vai fazer? Ele vai... o objetivo disso, né, desse primeiro tópico, é fazer com que a evasão das reuniões não aconteça. Pode acontecer de você marcar um call, uma reunião e a pessoa não vir. Pode. Então, esse primeiro tópico vai evitar isso, que é explicando que o vendedor vai mandar um script para todos os seus possíveis clientes, né, que têm agendado um call, agendado uma visita hoje. Então, o primeiro horário, sei lá, 8 horas da manhã, ele vai chegar na empresa e vai fazer essa ação de confirmar as reuniões, né, com os possíveis clientes para verificar se vai acontecer ou não. Se não acontecer, ele não vai perder tempo de deslocamento, não vai perder o seu tempo para se reorganizar. Então ele já sabe que de manhã a pessoa não respondeu ou não vai acontecer a reunião, ele já se organiza e já melhora a capacidade diária dele, desenvolvendo coisas que ele não iria fazer, vamos supor, sei lá, o cliente desmarcou naquela 1 hora, ele sabe que não vai acontecer, ele usa aquela 1 hora para outra coisa, né, vai melhorar a capacidade diária dele. Item 2, 30 minutos antes de todos os calls, né, no caso, se for um call online, sempre é bom confirmar, mesmo que você tenha confirmado de manhã, chegou à tarde, manda um WhatsApp, né, aqui está explicado que é importante fazer isso. Então, basicamente, se isso aqui for um processo da sua empresa, coloque aqui que a reunião vai acontecer 30 minutos antes. Por que isso? Se o teu processo de venda é por call, acontece de você mandar uma mensagem às 8 horas da manhã e às 2 da tarde era o horário da reunião, beleza? O cara chegou lá na reunião às 2h10. O que vai acontecer? Ou 2h20, né? Se você não mandar essa mensagem a 1h30, formando para ele que às 2 horas você vai mandar o link do call ou vai fazer o call, ele pode atrasar alguns minutos. E o objetivo sempre aqui é melhorar a capacidade diária do vendedor, então você precisa fazer isso, certo? Outra característica aqui, uma rotina importantíssima diária, é sempre o vendedor precisa ser pontual, né? Ele precisa ser muito pontual. Jamais perder prazos, datas e oportunidades, sempre coletar datas da próxima iteração, até que ocorra recusa pelo candidato, isso é importante, né? Enviar gatilhos nos momentos adequados, novamente reforça a questão dos gatilhos, estar sempre alegre e disposto a ajudar o interessado, utilizar o Google Agenda para lembretes, né? Ou qualquer outra ferramenta que você desejar, né? Sempre manter os leads atualizados no CRM. Então, aconteceu um passo na negociação, aconteceu um avanço na negociação, atualiza o CRM, certo? Após o envio do contrato ao prospect, confirmar se ocorreu o recebimento e se colocar à disposição para tirar dúvidas, né? Lembram, esses itens aqui estavam no nosso processo de venda. A cada assunto ou tópico explicado sobre o produto, perguntar para a pessoa se ficou clara, né? Então, a pessoa precisa estar sempre avançando e se não está claro e você continua falando, a pessoa está pensando numa coisa e tu está falando outra, né? Então tu precisa perguntar, validar com a pessoa se ela realmente entendeu. Se ela não entendeu, tu explica e aí você dá continuidade nos seus próximos passos, certo? Aqui, gatilhos de venda, né? Então aqui você deve listar todos os gatilhos de venda para o seu negócio. Aqui é um exemplo, né, de alguns gatilhos, como por exemplo, dar algo ou algum bônus para acelerar a venda, isenção de X meses de taxas mensais em caso de planos, né? Porcentagem de desconto válido até dia tal, né? Então, até o último dia do mês está válido esse desconto aqui. Se passar do último dia do mês, tu vai perder o desconto, né? Então, um gatilho de perda aí, de escassez você vai estar utilizando, né? Conseguir reunião com o CEO da empresa, né? A gente usa aqui, a pessoa tá em dúvida, não sabe se vai comprar, a gente chama o CEO, ela tem a oportunidade de conversar com o CEO da empresa, é claro, se for uma venda importante, né? Aí faz sentido você envolver o CEO ou qualquer outra pessoa da empresa, certo? Ofertar parcelamento, né? Outro item de escassez aqui, né? Ou até mesmo aceleração. Temos apenas X produtos disponíveis e o interessado precisa decidir até dia X, né? Extras, aqui você pode colocar itens extras, né? Ou colocar itens que você julgue importantes para o seu negócio, para o seu modelo de negócio, para o seu processo de venda, você pode colocar nesse tópico ou ir criando outros, tá? A ideia desse playbook aqui é que você adapte ele para o seu negócio. Se você quiser seguir ele exatamente como ele está aqui, vai funcionar, mas você precisa atualizar várias informações aqui voltadas para a sua realidade, certo? Outra coisa, metas e remuneração. Em relação às metas e remuneração do vendedor, tu precisa descrever aqui
como que o vendedor vai ser remunerado, né? Aqui tem um exemplo, mas como que ele vai ser remunerado, e tente sempre dar uma comissão maior se ele fechar mais vendas também, tá? Isso é interessante. Script e iterações, né? Então aqui a gente vai poder ver alguns scripts, tá? Eu não vou ler os scripts, obviamente, mas esse aqui é um exemplo de confirmação de reunião via WhatsApp, né? Lembrem-se que não tem um script, nós não colocamos aqui um script, um roteiro da reunião, do call em si, mas tem um script das ações que o vendedor precisa fazer para fazer os contatos e avançar as reuniões, tá? E avançar essa reunião aí para um fechamento. Então, um exemplo de confirmação de reunião, que é aquele exemplo lá no primeiro dia, na primeira hora da manhã, ele vai encaminhar esse script aqui. Um exemplo de envio da proposta, certo? O que acontece? Normalmente no primeiro call, você vai ter o primeiro call, e aí depois tu vai sair daquele call ou daquela reunião, e depois só que você vai mandar a proposta. Você vai mandar a proposta via WhatsApp ou via e-mail, e esse aqui é o modelo. Então, perceba que o script aqui ele tem o objetivo de avançar as vendas, avançar, coletar informações, por exemplo, né? Então, a reunião aconteceu, tu precisa mandar a proposta, certo? Você pode mandar essa proposta através de um script, através de um modelo, certo? Aqui um outro exemplo da coleta da resposta, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de coleta de resposta sobre a proposta no dia, né? Então, quando chegar o dia, né, você precisa saber se a pessoa vai avançar ou não, se a pessoa vai pagar ou não. Aqui a gente tem dois scripts aqui como exemplo, tá bom? Troque, obviamente, o nome da Bom Dia Alexa aqui pelo nome da pessoa, por exemplo, ou Bom Dia, entre aspas, nome, né? Então atualize aí para a forma que você achar interessante. E um exemplo de script de follow-up, que é acompanhamento, né? Então aqui, ó, bom dia, fulano de tal, ainda não recebemos seu retorno, você tem interesse em dar continuidade? Cara, só isso aqui, se você perguntar isso, a pessoa do outro lado já vai te responder que não ou que sim, e aí você pode coletar uma data, né? Se ela vai avançar ou não, certo? E aqui, essa é a parte uma das mais importantes do playbook de vendas, que é o requisito de cada etapa existente, ações e roteiros a serem coletados para efetuar a venda, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, olha só, preste muita atenção nisso. O primeiro contato, né? Então, o primeiro contato, o que vai acontecer, né? Uma ação. Primeiro contato, né? A pessoa, lembra lá, o fluxo do vendedor começa depois que ele recebe o lead do pré-vendas, ou se você não tem pré-vendas, começa logo que ele tem a primeira reunião, onde ele vai fazer o primeiro contato, né? Então, primeiro contato, reunião do primeiro call ou adaptação para a reunião presencial, certo? Requisito, o que o vendedor precisa coletar nesse primeiro call? Ele precisa fazer o seguinte, ó, ele precisa enviar a proposta, coleta de potencial investimento, né? Se o cliente ele tem potencial de investir ou não, o valor que ele tem, ele precisa coletar isso nesse exemplo, e data que ele prefere entrar, certo? Então, a pessoa tem que fazer toda a reunião, verificar se a negociação avançar, quando que tu pretende fechar, certo? E aqui um roteiro sem ser robotizado, tá? Isso é muito importante, né? Então, a pessoa vai se apresentar, informar quem que ela é, agradecer o interesse, né? E aí ela vai explicar quais os objetivos do call e o tempo que esse call vai durar, certo? Então a pessoa vai realizar algumas perguntas, buscando sempre coletar os requisitos desse primeiro contato, certo? Eu não vou explicar aqui todos os itens, mas aqui você deve colocar o passo a passo de como que a pessoa vai falar os tópicos no primeiro contato para passar as informações necessárias do seu produto ou serviço para que você efetive a venda, beleza? Então aqui vai tudo, certo? Aqui tem vários exemplos, mas você pode ler eles com calma depois e detalhar, como por exemplo, informar os prazos de entrega, detalhar a garantia do produto, qual que é o papel do cliente, qual que é o papel da empresa, certo? Falar as vantagens, ok? E aqui o segundo contato, né? Então a ação do segundo contato. Reunião do segundo call ou reunião, né, após a aprovação do orçamento. Então o cliente aprovou o orçamento. Beleza, agora eu preciso, para que eu possa avançar para a etapa de contrato, eu preciso coletar os dados obrigatórios para avançar para a fase de contrato. Então eu preciso aqui perguntar para ele se ficou claro, se ele tem mais alguma outra dúvida, deixar claro como que exatamente vai funcionar o pagamento dele, o contrato, o serviço. E aí sim, o vendedor tem que sair desse call com o requisito para as informações, com a coleta das informações do contrato, beleza? Então a pessoa tem que coletar aqui. E aqui se você tiver outras etapas de venda, né, outras ações, né? Quando eu chamo ações,
são as reuniões, são as práticas de avanço, né? É como se ele estivesse lá na guerrilha, é o que está acontecendo real lá. Ele precisa fazer aquela reunião e coletar X informação. Então, se você tem mais do que uma ação, né? No nosso caso aqui, nesse exemplo, temos um call e depois do avanço da proposta a gente tem uma outra ação, certo? E aí você pode alimentar aqui se você tiver mais do que um processo, certo? Vamos imaginar que tu tem um terceiro, coloca aqui, né? Ação de melhoria contínua, né? Então, no nosso caso aqui, todos os vendedores, se a venda não foi efetuada, ele precisa perguntar para a pessoa, né? A venda não foi efetuada, ó. Ficar atento ao feedback de melhoria para atualizar o playbook e repassá-las ao seu superior caso necessite de permissão para atualizar o playbook. Então, se a venda não for realizada, ele vai perguntar para o cliente o porquê que não foi e vai tentar descobrir porquê que não foi e trazer melhorias para a empresa, certo? Outro tópico, agora a gente vai falar sobre concorrentes e objeções. Então aqui é interessante que você liste 3 dos principais concorrentes e os pontos fortes de cada um deles, né? Como que você vai combatê-los também, certo? Então liste aqui também os seus pontos fortes, você pode colocar aqui o ponto forte dos principais concorrentes e como que você vai combatê-los, claro, evidenciando o que você tem de melhor, evidenciando o que a tua empresa tem de melhor, tá? Tu pode ter concorrente a nível nacional, local, internacional, esse playbook vai funcionar para você, você precisa adaptar, é claro, para a sua realidade, né? Vantagens contra concorrentes, né? Então liste todos os concorrentes e suas vantagens. Concorrente 1, detalhar pontos positivos e negativos e como quebrar as objeções. Detalhar valores dos concorrentes. Se tiver mais informações relevantes, tu coloca aqui também, certo? Beleza? Então você vai listando aqui todos os concorrentes, se tiver mais concorrentes tu coloca também. Reclame aqui dos concorrentes, certo? Muito cuidado com esse item. Você pode utilizar somente o Reclame Aqui, né? Acessar o site do Reclame Aqui e pegar informações do seu cliente, né? Pessoas que compraram e que estão reclamando do seu cliente, você pode colocar aqui, certo? Mas tome muito cuidado na utilização disso, então leia essa recomendação que eu estou fazendo aqui, tá? Depois leia com calma, leia essa recomendação, tu tem que ter muito cuidado, porque ao invés de te ajudar, pode te afundar, certo? Então, às vezes, se você fala mal de alguém, e essa pessoa está gostando dessa outra empresa, ou conhece alguma coisa dessa outra empresa, você não vai ser assertivo. Então, tome muito cuidado, né? Então, utilize só em casos extremos e na hora certa, né? Você deve utilizar isso somente quando você tem abertura para fazer, né? Então o vendedor só pode usar isso quando ele tiver realmente abertura, tá? Roteiro adicional para call ou reuniões. Tem algum roteiro que você queira inserir para o call, para a reunião, né? Ou algum comportamento, alguma atitude que você necessita, coloque aqui também, né? Então, como por exemplo, transmitir confiança, iniciar perguntar se o cliente já conhece o produto, para você iniciar a reunião de um ponto de partida, né? Então, se você só se o vendedor só fala, não pergunta, provavelmente ele não vai efetuar a venda, não vai coletar o que é interessante, certo? Então, o playbook precisa conduzir esse vendedor a coletar o que é relevante, certo? Se você criar um roteiro, né, um roteiro padrão que normalmente as empresas criam, o vendedor fica só falando, né? Só que para que a venda aconteça, o segredo é que o vendedor precisa perguntar, porque a pergunta é quem vai fazer o avanço da venda, né? Tu só vai avançar quando tu fazer as perguntas adequadas, e aí o cliente vai te trazer essas informações, e aí sim você vai conseguir avançar a sua venda, beleza? Então, deixar claro todos os pontos, né? Posição do seu produto no mercado local, nacional, internacional, aqui você vai detalhá-los. Clientes que precisam de financiamento ou alguma aprovação para efetuar a venda, você vai colocar aqui. Quais as condições, que tipo de parceiro que você vai buscar, se existe esse processo, né, na sua empresa ou não, né? Se não tiver, você pode tirar do playbook, certo? Treinamento treinamentos, locais de consulta e estudos. Esse tópico aqui é muito importante, tá? A ideia do playbook é que o vendedor ele sempre seja o mais autônomo possível. E o teu playbook precisa dar essas condições. Então, quando ele tiver alguma dúvida, né, o vendedor está com dúvida, ele vai constar no playbook. Ou você vai disponibilizar um FAQ para ele, ou você pode disponibilizar uma videoaula, ou ele vai chamar alguém para perguntar, ou ele vai acessar o manual do produto, ou outros itens relevantes. Então imagine o seguinte, se você é o gestor da empresa e você foi viajar, as vendas têm que continuar acontecendo. Imagina só um vendedor te perguntando toda hora coisas desnecessárias, te perguntando dúvidas toda hora. Isso vai acabar dificultando o aprendizado dele, você vai fazer com que a tua equipe aprenda muito mais
lenta, né? Então você vai aprender de um processo muito mais lento, tu vai demorar muito mais para treinar esses vendedores, e o principal, tu vai ter despadronizações de vendas, né? E o playbook ele vai padronizar isso, ele vai fazer com que você faça vendas boas, vendas excelentes, né? O que é uma venda boa? É aquela venda que não volta, aquela venda que não dá problema, que vai te prejudicar a tua empresa depois, certo? Então esse aqui é o final do exemplo. E agora aqui embaixo, tá? Você pode utilizar o playbook, né? Então um template zerado, tá? Então no exemplo anterior eu expliquei como que você deve utilizar, né, baseado num exemplo aí real, certo? É claro, adaptado a alguns pontos, mas um exemplo real, certo? Agora, você pode utilizar o playbook do nome da sua empresa, né? Então você vai colocar aqui, vai dar um nome para o seu playbook, né? Coloca o nome da sua empresa aqui. Você vai colocar aqui o que é o template, mantém esse mesmo item para o seu vendedor, né? Você vai explicar para ele. Atualize e coloque o seu fluxo de venda, o seu processo de venda aqui, como eu já expliquei como que tu deve fazer, certo? Agora, o que o vendedor jamais pode fazer? Liste aqui o porquê, as razões e fale para ele, explique. Se ele fizer isso, vai acontecer tal coisa. Você vai ser desligado da empresa, por exemplo, né? Deixe isso claro para ele. O vendedor precisa saber disso, certo? Pontos chaves. Liste aqui os itens que são pontos chaves, como eu já citei no exemplo anterior, certo? Rotinas diárias de sucesso, né? Coloque aqui todas as rotinas diárias que existem no seu processo de venda que o vendedor deve seguir. O que ele precisa fazer no dia a dia? Quais os gatilhos de venda que o vendedor precisa fazer e como que ele vai fazer e quando ele vai fazer esses gatilhos. Quais os possíveis gatilhos que existem no seu negócio. Tu vai colocar tudo aqui. Outros itens extras que você considera interessante, adicione aqui também. Metas e remuneração. É importantíssimo que o vendedor saiba quanto que ele vai receber e como que vai ser a remuneração dele, certo? Ele precisa ver isso aqui, certo? É até uma maneira interessante de você padronizar o seu time, tá bom? Ah, eu tenho um vendedor que recebe uma comissão diferente do outro. Beleza, adapta o playbook dessa outra pessoa de uma maneira diferente, né? Ou lista aqui a remuneração por cargo, lista a remuneração por vendedor aqui dentro, tá? Tudo isso tu pode fazer. Scripts e iterações. Escreva aqui todos os scripts de agendamento de call, de envio de proposta, de envio de contrato, de envio de e-mail, certo? E qualquer outro script que você julgue interessante que exista no seu processo de venda. Requisito de cada etapa, né? Aqui que é a parte mais importante, fundamental. O vendedor fez o primeiro call, ele precisa sair desse primeiro call com enviando a proposta para a pessoa, sabendo a data de fechamento, sabendo se a pessoa vai avançar ou não, enfim, certo? Então liste aqui qual o requisito, o que é necessário de coleta no primeiro contato. No segundo contato, o que é necessário coletar após o envio do orçamento, né? Os dados do cliente para avançar para contrato. Terceiro contato, liste aqui. Quarto contato e assim por diante, certo? Outras ações, existe mais do que uma ação? Insira aqui também. Melhoria contínua. Você está se preocupando em melhorar o teu processo de venda? Coloque aqui informações de como que o vendedor deve aprimorar, como que ele deve alimentar o playbook, certo? Concorrentes e objeções. Liste aqui os seus concorrentes, as vantagens, as desvantagens e como quebrar essas objeções. Reclame aqui dos concorrentes, como eu já falei no item anterior, é importante ter uma cautela em relação a isso, tá? Roteiro de call adicional, posição do seu produto no mercado nacional, local, internacional, adapte aqui para o seu cenário, certo? Clientes que precisam de financiamento, né? Tu faz venda com financiamento, se não fizer, tu tira daqui. Se fizer, você alimenta aqui com informações importantes e relevantes. Treinamentos, consultas e estudos, né? Se o vendedor não tem alguma informação, onde que ele vai buscar? Onde que ele vai coletar essa informação, certo? Bom, então finalizando o nosso playbook de vendas, eu espero que você tenha gostado bastante desse material rico, que pelo menos um tópico tenha ajudado a sua empresa e que se eu ajudei com um tópico, né, com esses exemplos e como que você pode alimentar, eu tenho certeza que já foi de grande valia, foi de grande valor para você. Então, se você gostou, não deixe de avaliar o nosso playbook, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau!